Olá, bem-vindo ao QualiRad. Que projeto inovador! Eu quero agradecer muito à empresa EAD Plus, a PHD Eventos e a Doutor Ensino por nos proporcionar esse conhecimento ao profissional das técnicas radiológicas. No meio da radiologia, da radioterapia, estamos muito acostumados a palestras ligado muito à área assistencial, né? Como cuidar, como executar um exame. E esse projeto, que graças a Deus aí a EAD Plus topou fazer junto com a PHD Eventos e a Doutor Ensino, vai nos proporcionar um conhecimento extra. Vai proporcionar abrirmos a nossa mente para outras modalidades de conhecimento ou, quem sabe, uma nova possibilidade no mercado de trabalho para os profissionais das técnicas radiológicas. Mesmo você que não é técnico e tecnólogo, você pode adquirir o conhecimento sobre processos de gestão, processos de qualidade entre a radiologia e a radioterapia. Então, fico muito feliz pela possibilidade de estar aqui com vocês hoje, falando sobre um assunto tão importante. E mais especificamente hoje, estou muito feliz que eu estou com meu amigo aqui, meu grande amigo, colega, parceiro de trabalho, Roberto Cavalcante. Olá, Roberto. Pô, como é que você está, meu amigo? Bom dia, Paulo. Bom dia a você que está em casa. É um prazer participar dessa jornada, né? QualiRad, agradecer o pessoal da EAD Plus, PHD Ensino, né? A Doutor Ensino, por proporcionar, né, essa nova... cada ano uma nova jornada, né? E estamos aí, né? É a primeira vez que, pelo menos do meu conhecimento, que eu vejo um evento tão direcionado, né, à qualidade e segurança do paciente, focado nos serviços de radiologia, nos serviços de radioterapia, né? Fico muito feliz por isso. Roberto, conta um pouquinho do seu currículo aí, fala um pouquinho sobre você. Comecei lá no ano 2000, né, me formando técnico em radiologia e entrei para a área, né? Para entrar, lógico, né? Não é impossível igual o pessoal acha, mas entrei na área depois de um bom tempo de estágio. E aí me apaixonei pela radiologia, né? E comecei de baixo, técnico, né? O raio-x convencional, época da processadora, né? Tinha lugares ainda, colgaduras, Ixi, né? trabalhou colgadura? Colgaduras, né? Processadora. E comecei no Hospital Santa Marcelina, né? Que hoje, né? Graças a Deus estou lá, né? Mas rodei bastante. E uma coisa interessante, o pessoal achava no dia a dia que a minha organização dentro do setor, né? Um supervisor meu na época chegou e falou: nossa, você tem capacidade mesmo de supervisionar um setor, né? E aonde eu fui atrás, né? Entender um pouquinho de supervisão, né? Fui estudar, fiz tecnólogo, fiz vários cursos voltados mesmo para a área administrativa, gestão, né? E a gente viu que dentro da área da técnica tem o SATRI, né? E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa categoria dentro da área da radiologia, né? Também foi minha porta de entrada, né? Porque eu trabalhei com radioterapia há muitos anos e um dia o hospital ficou sabendo que precisava ter indicação do SATRI, né? Que é o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas, né? E foi minha porta de entrada para esse mundo de gestão, esse mundo da coordenação, foi minha porta de entrada, porque tinha demanda, precisava ter o documento, o hospital acabou fazendo a minha indicação, e essa indicação, eu não me contentei só com o papel lá com o meu nome, o certificadinho lá no mural do serviço de radiologia, eu quis compreender mais os processos, né? Você também acabou buscando mais esse conhecimento dos processos, né? Você agregou sua experiência com os processos que o serviço necessitava, né? Exatamente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho
Assim como foi uma porta de entrada para mim, pode ser uma porta de entrada para vocês. Para todos, né? Para todos, né? Que é justamente aí a gente tentar entender um pouquinho o SATRI, né? Que é o Supervisor das Aplicações das Técnicas Radiológicas, né? Fala um pouquinho do SATRI para a gente, Roberto. Então, o SATRI, né, como o Paulo acabou de falar, né? SATRI é uma sigla, né, que é Supervisão das Aplicações das Técnicas Radiológicas, né? E assim, é uma atividade exercida por profissionais habilitados e certificados pelo Conselho de Radiologia, né? Para garantir a segurança e a proteção radiológica dos profissionais e pacientes. Então, é muito importante frisar que é necessário, né, tem que estar habilitado e tem que estar certificado pelo Conselho de Radiologia, conforme se está relacionado no artigo 12, né, da resolução número 11, que foi expedida pelo próprio Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Então é obrigatório. É obrigatório. Todo serviço de radiologia e radioterapia tem que ter indicação. Todo serviço tem que ter uma indicação da coordenação, tem que ter um profissional indicado para ser esse supervisor. E hoje é um pouco de dificuldade para o hospital achar um perfil, né? Exatamente. O perfil, como você também tem uma dificuldade para achar um perfil, porque você coordena de uma forma geral, mas você tem os seus SATRs, né? Os seus supervisores, exato, né? Como é que você avalia essa indicação? Como é que se dá essa indicação, no seu ponto de vista? Nós fazemos lógico que uma seleção, porque existem diversos perfis, né? Hoje, como coordenador, a gente, até para admitir um profissional, né, a gente avalia diversos perfis, né, profissionais para estar admitindo esse técnico, né, ou esse tecnólogo, né? Então, cada profissional para indicar para ser SATRI, ele tem que ter um bom conhecimento, tem que ter um bom convívio com a equipe, que eu hoje acredito que é o mais primordial, porque não adianta também a gente querer indicar um profissional, um SATRI, ele pode saber tudo, né? Lógico que não vai saber tudo, mas ele pode ser um crânio, só que ele não tem aquele perfil, sabe? Aquele jogo de cintura que a gente pede para estar conversando, resolvendo uma situação ali de necessidade, né? Então, é necessário um perfil, um profissional com atitude também, né? Então, ao meu ponto de vista, tem que ser um profissional desse perfil. Então, ele tem que estar muito ligado, principalmente a parte de convivência, né? Exato. Saber comunicar, né? Tem uma grande diferença em você impor algo, né? Exato. E você acabar pedindo, de alguma forma, sensibilizando o colaborador para estar fazendo uma tarefa específica, né? E o interessante, algumas pesquisas que eu acabei fazendo, algumas pessoas têm dúvidas a respeito do SATRI e as suas atribuições dentro do serviço, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? O Roberto, ele é um coordenador de serviço de radiologia, né? Então, ele faz a gestão de uma forma mais ampla do serviço de radiologia, né? E ele tem os seus SATRs indicados ali em cada unidade, e esse SATRI, ele tem um processo de evoluir esse colaborador, né? De tentar, de alguma forma, evoluir ele, né? Motivar ele a buscar galgar degraus maiores aí, né? E é muito complicado, né? Essa indicação, essa primeira indicação, porque muitas vezes o pessoal confunde com um processo assim de chefe, de mandar, né? Exato. Você teve esse problema, não teve? Sim, chefe, né? Aí os outros acabam ficando irritados, né? Às vezes a gente indica um SATRI por mesmo perfil, né? Às vezes o profissional, ele lidar bem com todo mundo, né? E, de repente, com essa indicação, a gente usa aquele termo sobe a cabeça, né? Ele já vai achar que é um supervisor mesmo da unidade, um chefe, né? Só que, na verdade, o SATRI, ele não é um líder, né? Ele não deixa de ser um líder, lógico, mas ele tem algumas atribuições a mais que o técnico, né, não tem. Porque todo profissional hoje admitido, ele tem a sua atribuição, né? O SATRI, ele tem algumas atribuições a mais, né, que compete a ele, né? Uma delas é assinar
pelo estágio de uma escola, né? Um estagiário. Certo. Então, isso é uma das atribuições. Conferir uma escala, né? Isso daí é uma das atribuições. Ele acaba sendo um indicador, né? Isso. O problema de, por exemplo, se tem os documentos, se está Exato. em ordem, se está em dia. Isso. Ele acaba, hoje o pessoal acaba, na necessidade, ele acaba te procurando para você providenciar o documento. Então, na verdade, a gente vê o SATRI como uma ponte para a unidade, né? Ou para um serviço dentro do hospital, lógico, né? O SATRI ele é uma ponte do coordenador para os outros técnicos também. Ele é um multiplicador, né? Então, e assim, é um ponto interessante para um dia acabar numa coordenação, né? Porque o que depende muito é a parte das atribuições, né? Todo funcionário, todo colaborador, quando entra numa instituição, ele tem as suas atribuições. Exato. Né? Isso aí está previsto no contrato dele. Então, tudo que ele tem que fazer, o que está previsto na jornada de trabalho dele, está na atribuição do colaborador. Então, todos têm as suas atribuições, né? Uma vez perguntaram para mim se ele, como um SATRI, ele pode, de uma forma mais ampla, gerir um setor de uma forma mais completa, né? Isso aí entra já mais um nível de coordenação, isso. Né? Mas para ele chegar ao ponto, tem que ver muito o que está dentro das atribuições. O SATRI, a gente vai falar sobre isso, ele já tem umas atribuições pré-definidas, né, pelo conselho, exato, né? Exato. Mas, assim, o cargo de você ir bem, né, você depois supervisionar um setor, porque o SATRI está muito focado na equipe, na escala, na manutenção do aparelho, isso, né? Ele está muito focado. Então, quando envolve outros profissionais dentro do setor, você pode ter um cargo de supervisão geral dentro do setor, que aí vai ver a atribuição, né? Um cargo de coordenação, um cargo de gestão. Então, tudo que vai definir até onde você pode ir dentro de uma instituição é justamente a sua atribuição. Né? Nós temos atribuições diferentes. Né? O SATRI, como o Paulo falou, é uma porta de entrada, né, para um cargo maior. Né? Hoje em dia, o pessoal se forma como técnico, né, ou tecnólogo e entra trabalhando operacional. E aí ele vai subindo os degraus, né? Começa operando o equipamento, depois ele começa a liderar uma equipe, como um SATRI. De um SATRI ele vira um líder de equipe, supervisão de unidade, depois um cargo de coordenação geral e assim vai. Né? Então o SATRI é mais um degrau na área da radiologia. Pô, que legal, né? É uma ponte que acaba o colaborador, né? Então é legal, hoje, eu brinco muito nas minhas palestras, que eu falo que eu sou do tempo da Barça, né? A Barça, você também é do tempo da Barça? Da Barça. Você também? Isso, então eu falo que antes a gente tinha um acesso um pouco mais dificultoso, né? A gente tinha a Barça, a gente tinha aqui na biblioteca, né? A gente não tinha as mídias sociais do Google, Santo Google para nos ajudar aí. E hoje, para a gente entender um pouquinho dos processos, hoje a gente dá um Google, a gente lê, a gente pesquisa sobre um assunto, né? Então, um importante passo para quem está hoje buscando ser um SATRI no setor, buscando mais responsabilidade no setor de radiologia, buscando somar dentro do setor de radiologia, é buscar esse conhecimento, né? E hoje, que curso que você acreditaria que hoje um profissional poderia buscar na rede, um curso que você acha que somaria muito para ele? Porque a gente sabe que o profissional, ele sabe posicionar, ele sabe fazer o exame, né? Ele está lá, mas fala uns aí. Eu acredito, a própria PhD Eventos, né, a doutora Ensino... Obrigado pelo merchan, valeu. Ele tem um curso de SATRI, né? O próprio curso de SATRI, ele já dá um up, né, para você entender um pouco melhor, igual a gente fala... Né, costuma dizer, quando você entende mais os processos administrativos, você trabalha melhor. Né? Porque quando você é operacional, você está de um lado. Você trabalha, faz aquelas 4 horas, né, 4, 6 horas, 8 horas, enfim. Trabalhou, foi embora para casa. Mas e aí o lado de trás? Né? O lado de trás das câmeras, como que funciona? O SATRI, ele começa a entender um pouquinho melhor. Né? A parte administrativa, é igual a gente fala, fazer escala, né? Conferir escala. Às vezes a gente olha a escala lá no mural, fala, nossa, tá ali o meu horário de trabalho, pronto, acabou. Mas até chegar naquele horário,
como é que foi construído. Então, dá trabalho fazer isso, e dá trabalho, não é fácil. Maria. Né? Então, até chegar naquele horário, né, que foi construído, leva um tempo. Né? Então, quando você entende como que funciona, você acaba sendo um profissional melhor e diferenciado. Eu quero aproveitar também para falar, a EAD Plus vai estar com uma MBA, né, em gestão, com tripla formação, né, que é Legal. Gestão, qualidade e segurança do paciente, então envolvendo produção radiológica. Então, acho que uma das primeiras escolas que acabam trabalhando com essa parte de pós-graduação, nível de MBA, para o profissional de radiologia. Então, ótimas possibilidades que estão surgindo, né? Além de outros conhecimentos que eu acho que ele tem que ter, além dessa parte assertiva da comunicação, que o Roberto falou muito bem, que eu acho que é uma das principais, as comunicações não violentas, né? Saber comunicar, saber pedir, né? O Roberto mesmo, eu e o Roberto, a gente fala, a gente está ali para mandar, a gente está ali para dar condições de trabalho para o colaborador, fazer o setor ficar cada vez melhor, com harmonia, pensando na experiência do paciente e uma série de fatores, né? Mas é legal o profissional hoje, que eu vejo uma deficiência, ele conhecer um pouquinho de metas internacionais de segurança do paciente, né? Que nós temos aí tem alguns cursos, indicadores, eventos adversos, ferramentas de qualidade, né? Essas ferramentas de qualidade a gente passa pelo Ishikawa, a 5W2H, aí tem todo... PDCA e assim vai. Isso é muito enraizado na profissão de enfermagem, né? Hoje é muito enraizado. E a gente quer que isso seja enraizado para os profissionais das técnicas radiológicas e radioterápicas. A gente quer isso, né? Então, buscar esse tipo de conhecimento. Hoje os setores buscam um profissional de radiologia quando tem a acreditação, dia da acreditação, né? Que aí acabou, você sabe disso, você sabe daquilo. E não, é um processo que tem que envolver, né? O local tem que envolver esse profissional de radiologia durante o ano inteiro, não é só quando vai a acreditação lá, né? Verdade. E a gente só vê, né, a correria. Contínuo, é uma educação contínua, né? É isso mesmo. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o SATRE. Essa é a resolução que você falou, né? Isso, a resolução número 11, né? Que é uma lei, na verdade é uma lei, certo. Né? Tá no artigo 10 da lei número 7.394 de 85, né? Que foi certo. Quando foi regulamentada também o técnico, né? Certo. E no artigo 10 do decreto 92.970 lá de 86, que foi um ano depois. Então, o SATRE foi regulamentado mesmo, né? Em 86. Certo. Né? E assim, muitos desconheciam, né, que era uma obrigatoriedade, né? De 10 anos para cá, que foi mesmo assim com as fiscalizações e tal, né? Às vezes chegava o fiscal mesmo do conselho, falar quem que é o SATRE? Né? Quem que é o supervisor aqui? O supervisor está em casa. Não tem uma indicação de SATRE? Não, aqui não. Né? Então, né, depois disso que foi mesmo, né? E hoje essa indicação pelo hospital, pela clínica, né? Ela entra no site do conselho. Sim. Ela preenche um documento, né? As documentações, né? Quem indica é a empresa. A empresa indica, né? É o PJ que indica, é o jurídico, certo? E vai a carteirinha do colaborador, né? Tem que estar em dia também, se é um conselho de limite certificado. E tem que tirar um xerox também da carteira de trabalho que comprovando o vínculo com a empresa. Não adianta também essas empresas quarteirizadas, né? Que não tem nenhum vínculo empregatício. Como é que você consegue indicar um SATRE? Né? A necessidade do vínculo. A necessidade do vínculo, né? Aí depois de um tempo o conselho, né? Atualmente o conselho não está emitindo certificados devido à pandemia, mas é algo que o conselho acaba emitindo, exato, né? E fica validade de um ano, né? Sempre um ano. Mesmo. Aí renova, né? Cada pode um ser ano o renova, mesmo, né? pode aí é isso que a gente estuda bastante, né? Tem unidade que a gente não mexe, né? Igual a gente fala que o time tá ganhando, não mexe. Mas tem unidade que a gente vê a necessidade de estar dando oportunidade também. Não que aquele colaborador ele esteja ruim, sim, mas existem outros também que de repente ele está um talento escondido. Exatamente, sobressaindo, né? Então a gente dá oportunidade também para outros também, né? Verdade. Então, né? E é o que a gente fala. Quem que pode ser, igual a gente estava conversando, né? Quem pode ser um SATRE, né? Então, assim, o profissional indicado, igual a gente comentou, ele tem que estar legalmente habilitado,
junto ao Conselho de Radiologia. Certo. Né? Se ele tiver com alguma pendência ou tiver um cancelamento, na hora que for mandar os documentos, o Conselho ele vai barrar, não vai mandar. Né? Então ele tem que estar legalmente habilitado, né? Estar em dia com seus deveres profissionais. Né? Uma coisa interessante, não pode ter nenhuma condenação, nenhum processo ético disciplinar. No conselho, não pode. Durante 5 dias, durante 5 anos, desculpa. Durante 5 anos ele não pode ter nenhum processo ético. Tá. Né? Pode estar o processo em andamento e não pode ter nada. Às vezes o profissional ele não sabe, né? Mas pode ter algum processo em julgamento ético. Né? Normalmente esses processos eles são silenciosos mesmo. E está em andamento ele não sabe. Bom, então não sabia dessa aí não. Então ele não pode estar... Tá, e onde atua esse profissional, Roberto? Então, ele vai estar profissional indicado, ele atuará dentro da sua jornada de trabalho. Né? Ele não faz uma jornada... Né? Ele não faz... As 24 horas. Isso, ele faz sempre as 24 horas. Então, o profissional, ele é o técnico, tecnólogo lá, está trabalhando dentro das suas 24 horas semanais. Nesse horário, ele vai estar atuando como SAT. É diferente dos supervisores, dos coordenadores, que trabalham suas 40 horas, suas 44 horas semanais. É o seu caso. É o nosso caso. 40 horas, né? 40 horas semanais, que a gente já abrange um setor maior, uma atribuição diferente. Então ele faz a carga dele de 24 horas semanais mesmo. E dentro do horário dele. Ali ele vai estar atuando dentro. Existem profissionais SATRES, lugares diferentes, que ele trabalha mais administrativamente. Outros trabalham operacional mesmo. Dentro da carga horária das 24 horas. Dentro das cargas horárias de 24 horas semanais. Legal, importante dica aí. Fala para mim algumas diferenças aí, responsabilidades do SATRE aí. Então, o SATRE, assim, ele tem uma particularidade dele, é supervisionar, né, e orientar o trabalho de aplicações, isso é muito importante. Aplicação das técnicas radiológicas. Ele não vai mandar o colaborador trabalhar. Ele não vai supervisionar o colaborador. Ele vai supervisionar a aplicação das técnicas radiológicas. Para ver se uma técnica está sendo aplicada correta, um EPI, né, um avental está ok, né? Isso que ele vai supervisionar. Sempre onde exerça a profissão de técnico ou tecnólogo. Então ele vai estar verificando questões do EPI, se está em condições, se é o EPI adequado, ele vai estar verificando isso. Exato. E acaba indicando depois para a supervisão dele, para o empregador, né? Exatamente. Ele acaba também verificando questão de manutenção periódica do equipamento, se está em dia, se não está. Se tem algo que possa acarretar em aumento da exposição, né? Então ele verifica as técnicas. Isso, exatamente, para ver se está ok. Sempre supervisionando a aplicação. Certo. Escala também ele acaba verificando, se tem as 24 horas semanais. Mais um tópico que a gente colocou. Tem mais para frente. É um tópico ali. Tô atrapalhando. Então, no caso ali, ele confere as escalas de serviço de plantões, né, dos profissionais para atendimento dos critérios técnicos e legais do setor de trabalho. Então, ele vai estar olhando se o profissional está fazendo as 24 horas, né? De repente, o colega está fazendo a mais ou está fazendo a menos, para ver se a escala está batendo 24 horas, então ele está verificando ali a escala. E também verifica alguns documentos, que é bom que a gente já dá umas dicas, né? Documentos. Controle de qualidade, levantamento radiométrico, laudo radiométrico. O que mais que tem, que ele pode estar verificando no setor? Equipamento, para ver se está ok. Né? O legal também é o livro de registro de exames, se tem o setor, né? Obrigatório, né? Obrigatório hoje em dia, você né? tem o nome do paciente, o médico, data de nascimento, quem está fazendo médico, o exame. E o tipo de exame, porque isso aí é muito importante. Passagem de plantão, isso é muito importante também verificar se tem esse tipo de documentos que são de suporte para ele. Conforme o Roberto falou, é um profissional que não fica direto no setor, né? Ele cumpre a sua carga horária. E uma das ferramentas legais que a gente tem que ter no documento obrigatório é o livro de passagem de plantão, ver o que aconteceu. Então, uma obrigatoriedade de todo mundo, e mais também do SATRE, é estar fazendo uma verificação do que aconteceu no plantão no momento que ele não estava, né? Que é uma das metas, né? Que é a comunicação efetiva entre os profissionais. Né? Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Acho que é mais sobre... passar aqui. Isso.
Tem mais aí, vamos lá. Algumas diferenças. Verificar as condições de uso dos equipamentos e acessórios de proteção radiológica, né? Bem como efetuar o registro de efeitos em equipamentos. Então, quando a gente fala condições do uso de equipamentos, a gente está falando se o aparelho está funcionando corretamente, certo. né? Uma ampola, se tem luz, se não tem, né? Por exemplo, a técnica está saindo de acordo, porque de repente eu trabalho com a técnica X hoje, chego amanhã, eu tenho que aumentar muito, o aparelho tem algum problema. Então, eu tenho que estar sempre atento a isso, né? Os materiais de proteção radiológica, né? Verificar se o avental de chumbo, protetor de tireoide, está de acordo, que a gente já pegou bastante avental de chumbo que tudo quebrado, de repente. Então, o SATRI ele tem esse diferencial de estar verificando. E aí eu deixei frisado que assim, não só como SATRI, mas esse item específico ele pode ser estendido aos outros técnicos também, né? Isso aí também é uma porta de entrada para a comunicação, porque o técnico ele chega para trabalhar, às vezes não teve comunicação com o SATRI, né? Então ele verificou aquele problema, ele passa para o SATRI, né? E o SATRI passa para o supervisor. Isso é uma comunicação efetiva. Legal, muito interessante, né? Isso aí também. Então, outra coisa também, comunicar os seus superiores, né, responsáveis, gerência e coordenação sobre qualquer ocorrência ou intercorrência, né, existente com equipamentos, acessórios, os equipamentos de proteção radiológica. Então é aquilo que a gente falou. Qualquer problema que ou o técnico ou o SATRI, né, verificou, está passando para a sua gerência, né, para estar o mais rápido possível, né, resolvendo. E sempre marcando o livro de ocorrência. Sempre, né? Marcando o livro de ocorrência. Opa! Então, questão do dosímetro também, né? A gente não falou, né? Sempre. É uma das atribuições, né? O SAT ele também verifica laudo, né? O laudo dosímetro, né? Para ver se está ali os millisiever, né? O colaborador tem que tomar ciência, tem que tomar ciência. Todo mês que troca o dosímetro, o colaborador ele dá ciência no que veio dele, né? Na dose, né? Certo. Então, isso é uma das atribuições também. Se o colaborador tem dosímetro também, né? Se o estagiário tem dosímetro. Tem dosímetro, né? Porque sem dosímetro o estagiário não pode fazer estágio. O controle do campo de estágio também, muitas vezes tem um livro para o estagiário estar anotando, né? Toda essa porção. Então, a gente vê que é muito direcionado para o setor, né? De alguma forma. Em nenhum momento a gente acabou falando que o SATRI dá um feedback. Sim, não. Ele não dá um feedback, uma advertência. Isso aí já cargos, eu acredito que é mais para cargos de supervisão e coordenação, gerência, né? Gerência, que é o caso que muitas vezes vai lá, né, Roberto? Um feedback, conversar, um momento pedagógico. Eita, né? Vamos conversar. Senta aqui que vamos conversar. Vamos chamar para conversar. Começa na conversa. Se repetir, aí vai as medidas, né? Que legal, né? Que legal. Roberto, para finalizar, eu quero agradecer muito você estar por aí, mas quer deixar um recado para o pessoal aí, né? Que hoje, quem está assistindo o Quali Rádio, né? Que está buscando conhecimento, buscando possibilidades novas, né? Agregar também, somar para dentro do serviço dele. Você quer deixar um recado para a galera aí? Eu queria agradecer, né? Por estar aqui, passando um pouquinho desse conhecimento nosso, né? E pedir para você, né, que se interessa, que gosta da área, né, não deixe de sonhar. E assim, o técnico, tem muitos hoje que tá bom ali, né, chegou na zona de conforto, tá bom, vou lá, trabalho minhas 4 horinhas, tá ótimo. Mas pode mais, né? Existe mais. Isso que a gente fala, o céu é o limite. Não busquem conhecimento, né? Eu acho que é o mais importante. Conhecimento é uma coisa que a gente tem e é uma coisa que a gente não vai perder, a não ser que o alemão pegue a gente, né? O famoso Alzheimer, né? Isso aí. Mas não parem de buscar conhecimento, né? Sempre tem coisa a mais. E assim, existem outras... Você pode crescer sempre, né? Sempre subir, né? Chegar à coordenação, é uma coisa que hoje, particularmente falando, eu amo o que eu faço, né?
depois que eu entendi o processo, como funciona, eu sou apaixonado pelo que eu faço, então busquem, né? Não parem de buscar, não parem de querer crescer. E a gente passa grande parte da nossa vida dentro do trabalho, né? Pois é. Se a gente não querer trazer qualidade, harmonia de uma forma geral para o ambiente de trabalho, você acaba se infectando, né? Com essa baixa qualidade, você acaba não se tornando um profissional que você poderia ser, né? Porque a gente trabalhando com alegria, com satisfação, é muito melhor do que a gente acabar trabalhando por obrigação, Exato, né? exato. É muito, muito interessante. Roberto, putz, valeu. Obrigado pela parceria, você é monstro. Tamo junto. Valeu. Galera, fica a dica para vocês aí, né? Deixo também um convite aí para as pós-graduações da EAD Plus, onde eu participo também. Em breve eu vou puxar o Roberto para nós aqui também. Contrato que nem Neymar, Robertinho. Aí a gente... Qualirad monstro. Muito obrigado. E tenha ótimas palestras aí pela frente aí. E até mais. Abraço.